Estamos retornando com Café e Prosa e hoje conversando com o professor Dimas. Dimas, nós falávamos no primeiro bloco sobre a questão do neoliberalismo, de políticas do Banco Mundial e é, na minha avaliação também, uma posição, um retrocesso na sociedade que encara a criança e o adolescente como o culpado pelo aumento da criminalidade. Então a saída é diminuir a maioridade penal, é prender, é matar, é uma ação muito conservadora da sociedade. E não leva em consideração as condições que vivem a criança e a adolescência e a falta de proteção do Estado. No caso desse diagnóstico, como é que vocês avaliam, por exemplo, essa criança e esse adolescente? Eles estão protegidos ou eles são vítimas de um sistema que cada vez mais o exclui e querem cada vez mais condená-los à responsabilidade pelo aumento da violência e da criminalidade na nossa cidade? É exatamente isso que percebemos. É um sistema que exclui e pune, exclui e penaliza, né? Acaba que o indivíduo, além de passar pela pobreza, passar pelos problemas gerais de ausência de vaga nas creches, pelos problemas gerais que enfrenta aí, além de tudo, chega um determinado momento que querem criminalizá-lo, culpá-lo, e essa tem sido a política geral, né? Basta ver que no estado de Minas o policial ganha muito mais que um professor, né? Então, quer dizer, dá mais ênfase para o punitivo do que para o protetivo, para o educativo. Então, o Gilson, nós percebemos o seguinte, que nós verificamos, você diz, morrendo, né, ou matando crianças e adolescentes. Uma das coisas que nós observamos é o seguinte, que a partir de dados do IBGE, nascem mais ou menos o mesmo número de homens e mulheres. Sim. Entretanto, quando vai chegando aos 12, 13, 14 anos, o número de homens vai diminuindo e de mulheres vai aumentando. Mais de 80 mil jovens foram assassinados no ano de 2012 por mortes violentas no país. Pois é, e a nossa capital é uma das mais violentas, embora tenha toda uma fama de pacífica, mas pacífica depende do lugar, né? Porque nas áreas de concentração, nas áreas chamadas de risco, de vulnerabilidade, existe mesmo um extermínio aí na cidade de jovens pobres negros. É a pena de morte já praticada à revelia do Estado. Sim, é o assassinato, né? Porque no caso em questão, decide-se pela morte ou o agente policial ou mesmo se matam entre si em função do tráfico de drogas, que de fato é um problema muito grave. A gente observa que quando chega aos 14, 15 anos, o jovem, primeiro, ele fica sem perspectiva de vida, porque a profissionalização, nós deveríamos pensar o seguinte, vamos analisar, se o fluxo hoje de vida de um jovem eu cheguei aos 15 anos, ingresso ao segundo grau. O segundo grau termino com aproximadamente 18 e depois eu vou ter uma profissão aonde? Vou ter uma profissão na universidade. Agora a universidade está muito longe do sonho do jovem pobre de periferia. O menino que está lá no morro, ele não, com 11, 12 anos, ele não pensa que ele pode ser um doutor daqui a 15, 20 anos. 15, 20 anos. A vida não espera para isso, né? Exatamente, a demanda dele é de imediato. Os programas de profissionalização, por exemplo, Asprom, nós observamos bem, Asprom, os outros mais, Cruz Vermelhos, todos eles, né? O que acontece? São programas que, obviamente, apoiam o jovem, dão trabalho ao jovem, mas por outro lado, o adolescente, né? Mas por outro lado, não é que priva da escola, ele é obrigado a continuar estudando. Porém, se trabalha 8 horas por dia, estuda de noite, qual é a chance de você passar no vestibular ou mesmo querer continuar estudando? Então, esse tipo de programa, ele acaba reproduzindo a pobreza. Então, o jovem com 15 anos, ele vai para o ensino médio forma ele para quê? Olha, aos números aqui, vamos falar. Do ensino médio profissionalizante, que é o técnico concomitante, profissionalizante na cidade, nós temos 73% das matrículas estão na mão do privado. 17% está na mão do federal, que é o Cefet, Coltec e o Colégio Militar. Certo. E 9,9% está na rede estadual. O governo do Estado abandonou o ensino médio, inclusive a responsabilidade do Estado. O ensino médio, que se fornece, inclusive, é o ensino médio apenas. Hoje, o que nós achamos interessante é que esse ensino médio fosse técnico. Por quê? Porque o jovem que precisa de trabalhar mais rápido, foi até o meu próprio caso.
Eu, quando fiz 15 anos, eu fiz o Cefet. E do Cefet, com 18, eu saí com uma profissão, técnico industrial. E recebi e vivi muitos anos como técnico industrial. Agora, o jovem forma o segundo grau hoje, ensino médio, o que ele é? Ele vai ser, sem desprezar nenhuma profissão, mas ele vai ser repositor de mercadoria, ele vai trabalhar nas profissões menos remuneradas. Ou seja, e ele vai para a universidade para ser profissional? A profissionalização no Brasil passa pela universidade, está errado. A profissionalização tinha que passar pelo ensino médio. O ensino médio concomitante ao técnico, para que jovens pobres possam trabalhar com 18 anos em profissões que possam vir remunerar-lhes melhor. Bom, aos 15 anos, então, o sonho de vida do indivíduo é projetar para o futuro lá numa profissão na universidade, longe dele. O tráfico de drogas oferece para ele um dinheiro muito rápido. É uma sociedade que permanentemente induz o jovem ao consumo, à compra. Quer dizer, para paquerar uma menina tem que estar com a roupinha da moda, o telefone, para poder entrar na possibilidade da conquista. Né? Então, o sistema joga também esse jovem para também buscar outras formas de adquirir. Os que estão mais frágeis na cadeia, né, mais frágeis no sistema protetivo, social, familiar, acabam se dirigindo para o problema do tráfico, que é um problema grave. Tá? As entradas hoje no CIA em Belo Horizonte, do adolescente ligado a crimes violentos, são raríssimos. 1% dos crimes praticados no Brasil são de jovens. Raríssimos crimes violentos, né? Isso aí acontece, aí a mídia faz essa farofa toda com um caso que acontece, que às vezes são casos graves, e transforma isso em motivo para poder julgar na cabeça da população que tem que diminuir a maioridade penal, né? É um absurdo. O que nós temos que fazer é dar possibilidade de futuro para o jovem, para o adolescente, e não julgá-lo às traças, como tem sido julgado. Bom, passa pelo ensino profissionalizante, para grande parte passa. Outra coisa que chama atenção, um dos fatores de entrada no CIA, que é o Centro Integrado, né, para receber o adolescente autor do ato infracional, o adolescente foi apreendido usando a maconha. Ora, as leis estão tendendo a descriminalizar o usuário. Entretanto, o adolescente que é pego com maconha é levado para o CIA, da entrada no processo da criminalização, da culpabilização. Pergunto, por que a polícia não leva ele, ao invés do CIA, não leva ele para o posto de saúde? Não deveria ser tratado no posto de saúde? Mas a saúde em Belo Horizonte não tem ação para atuar no combate à droga ou na prevenção à droga. Não há. Uma política pública para isso? De saúde, não. Para o público adolescente e jovens, não. Quando acontece de levar para... Tem o centro que trata, né, do drogado ali, exatamente, quem está na condição de uso de droga. Mas são pequenos demais, a conta muito pouco, e não tem política preventiva. Ou seja, a polícia pega, leva para o CIA. O CIA é a porta da criminalização, é a porta do sistema socioeducativo. Então, estamos punindo, estamos educando pouco. Aos 15 anos, o menino começa a dar problema na escola também, começa a dar problema na família. Então, a família já não suporta mais, a escola começa a punir. Não aguenta? Punir. O menino sai da escola, o adolescente sai da escola, prato cheio para o tráfico. Então, nós estamos alimentando o tráfico de drogas com nossos jovens e julgando a culpa neles, Sim. Que é o pior. Dimas, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Esse é um diagnóstico muito amplo, eu já tive acesso, inclusive, a esse. Como é que a população de Belo Horizonte, as pessoas podem adquirir ou pode também ter acesso a esse conjunto de informações importantes na cidade, que o tempo nosso é curto para discutir? Como é que um cidadão poderia ter acesso a essas informações tão relevantes depois de 18 anos? Um instrumento importante para a cidade de Belo Horizonte como esse. Pois é, foi feito, além esse livro, né, que temos em mãos aqui, esse livro, ele é uma síntese de uma pesquisa que, no total, foram 1.800 páginas. Certo. Essas 1.800 páginas estão nesse CD-ROM, além do livro síntese. Então, aqueles que quiserem conhecer os dados completos da pesquisa, podem acessar pela própria página do CMDCA, do Conselho Municipal de Defesa do Direito da Criança, porque a pesquisa foi financiada pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente, né, e pela ISMAS, né, a coordenação da ISMAS.
Então, na página do CMDCA encontra os cadernos todos que envolveram pesquisa, saúde, educação, os dados regionalizados, porque essa pesquisa nossa, nós temos região norte, região centro-sul, todas ou quase todas as informações nós regionalizamos, detalhamos. Inclusive nesse livro aqui é síntese, né? Ele está também dentro. Então quem quiser que tiver o acesso, ou quiser ter acesso, na página do CMDCA encontra o material completo. Uma pesquisa assim, que demandou uma equipe muito grande de técnicos, mestres, doutores, uma pesquisa feita a partir de critérios científicos, de metodologias que a gente se baseou muito no Edgar Morin, o pensamento complexo, né? A partir do momento que a gente está tratando com um tema complexo e com informações de fontes diferentes, elaboradas a partir de metodologias específicas. Então, para trabalhar com tanta informação diferenciada, a gente se segurou, né, no Morin para entender que é possível distinguir sem separar, né, que é possível analisar sem hierarquizar. Então, nós, partindo da metodologia da complexidade, na teoria da complexidade, nós trabalhamos com dados complexos e tentamos, à medida do possível, dar respostas complexas também, porque não são fórmulas, não. Não são simples, né? Não são, não. Dimas, muito obrigado pelo papo e nós vamos, com certeza, ter oportunidade de outras vezes a gente discutir o resultado e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado a você. Sempre que precisar da gente, pode contar com o nosso apoio. Viremos com o maior prazer. Estamos encerrando mais um Café e Prosa. Se você quiser participar, mande sugestões para o e-mail abaixo. E até um próximo programa.